Queridos amigos, as nossas primeiras palavras são sempre da mais profunda gratidão pela oportunidade do trabalho, do estudo, mas como sempre suplicando a espiritualidade amiga da casa que nos ampare, que nos intua. Quando fui pensar como conversar nessa tarde, eu fui encontrando um monte de livros e os trouxe. E agora, exatamente ao sentar aqui, lembrei-me daquele que durante muitos anos dirigiu a União Espírita Suburbana, inclusive numa época em que eu ainda não era espírita, ia apenas lá ouvir uma palestra ou outra, e ele, anos depois, eu vim saber que a coisa que ele mais ficava zangado era quando o palestrante chegava cheio de livros. Ele dizia que você precisa se preparar e ir com uma tirinha de papel. Mas, depois dos 15 anos, a gente fica, esquecendo às vezes um pouco, trocando as palavras. E as palavras na doutrina, na codificação, elas têm um peso muito grande. Cada palavra, ela é precisa, ela tem um lugar, ela tem um valor. Então, por isso eu tenho uma preocupação muito grande quando estudo. Eu me preocupo extremamente com as palavras, porque qualquer escapulida nós podemos nos desviar, Então, nós vamos começar nosso estudo da tarde de hoje, o capítulo 3, Há muitas moradas na casa do meu Pai. E queríamos só refletir primeiro na passagem número 1, que está em João, capítulo 14, versículos de 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, já eu vô-lo teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. Essa primeira frase, não se turbe o vosso coração. Ontem foi a prova de como nós ainda turbamos o nosso coração. Nós participamos de um grupo que preparamos enxovais de bebê. E as notícias da greve de ontem. Nós deixamos nos envolver pela multidão. Nós seguimos, nós vamos atrás. Então ontem, ou melhor, na terça-feira, já estávamos todos em pânico, querendo mudar todo o trabalho. Então tinha comemoração de aniversário, então não encomenda mais isso, não faz aquilo, quem vem, quem não vem. E resumindo, gente, à tarde éramos 25 pessoas trabalhando. As que faltaram, uma está longe, uma estava doente, enfim, as faltas dentro de uma normalidade. Então nós temos por hábito, nós já vamos nos preocupando isso em coisas sérias, em coisas bobas. Eu domingo queria arrancar o meu cabelo porque a máquina de lavar parou de funcionar. Como sobreviver sem uma máquina de lavar? Chega o homem, o santo homem chegou de manhã. Gente, era só encaixar direito na tomada. Então eu já tinha imaginado o preço do conserto, a mudança da placa. Então você veja, parece uma bobagem as coisas que a gente está falando, mas não é. É como nós turbamos o nosso coração
A gente sofre tudo por antecipação. É uma ansiedade por algo que nem vai acontecer. Como ontem, a cidade foi absoluta serenidade. E nós criamos, quer dizer, aquela ambiência de inquietação. Por quê? Porque nos falta fé. Não se turbe o vosso coração. Ele começa assim, Aí diz lá, credes em Deus e credes também em mim. Gente, como Deus pra gente realmente é algo tão distante, tão distante. Acho que só Jesus mesmo usa, credes em Deus, mas crede em mim. Ele estava mais próximo, mais perto, embora seja ainda tão distante, mas a gente consegue, pelas imagens que tem por tudo isso, pela sua mensagem, pelo seu evangelho, está aqui, pertinho. Aí diz lá, há muitas moradas da casa do meu Pai. Gente, antes de tudo, este capítulo é um capítulo de muita esperança. Porque quando ele fala nisso aqui, antes até, crede em mim e crede no Pai, o que essa mensagem quer nos trazer? Conforto, coragem, esperança, confia. Mas a nossa fé é muito vacilante. A gente confia desconfiando. A gente só confia quando está no pé no chão. A gente não alça voo, a gente não vai, a gente não se lança, a gente não se entrega. Lógico, nós não estamos falando de responsabilidade, mas como nós, repare que às vezes a gente tem uma coisa boba de saúde. Nós já chegamos no médico com um diagnóstico fechado. Eu, por exemplo, não abro um exame, porque senão eu já vou chegar lá possivelmente com a missa de 7º dia encomendada. Porque hoje nós vemos as pessoas entram na internet, procuram tudo. Gente, você não sabe juntar um CRE com um LE e aí traz um diagnóstico que sempre, e o que é pior, nós sempre trazemos o pior. Nós nunca trazemos algo que nos traga alívio e esperança, Então, aqui vai falando isso. E ele diz então que se não fosse isso verdade, ele já tinha dito. Então aqui Jesus está nos falando da sua sinceridade, da sua firmeza. Confie em mim, eu não vou me trair. Eu sou o único que não vou me trair. Quando eu dei o evangelho para minha filha, na época eu tinha acho que 16 anos. Até hoje eu me lembro da dedicatória. Eu botei lá. Este é o único que não falhará. Seus pais falharão. Sua irmã falhará. Os amigos poderão falhar. Este não falha. Que ainda é da nossa condição. Então, ele diz para acreditar nele, para confiar. Ele então avisa que ele vai preparar um lugar. Olha que bonito. Ele está indo à frente para que lá esteja para nos receber. Quem não gosta de ser recepcionado? Quando você chega a uma festa, quando você chega a um lugar qualquer, que as pessoas vêm, que as pessoas te recebem, que as pessoas te acolhem, Essa casa, assim como a Amaral Ornelas, ela tem uma característica interessante que nem sempre você encontra em todas as casas, que é o acolhimento. E o acolhimento como quem recebe realmente na sua casa. Aqui sempre tem um cafezinho. Pode parecer uma coisa insignificante, O que é um cafezinho? É hospitalidade, é gentileza. Você só oferece um café para os seus amigos, que é quando você abre a sua casa. O café é a coisa mais simples que você tem dentro da sua casa. Então você não vai receber uma pessoa cheia de cerimônia para oferecer um café. Então é para aquele que é próximo, que é íntimo, que é amigo, que é da família e que pode te ver como você é. Então é isso aqui, Então ele prepara, ele vai na frente para te receber. Então você já se sente acolhido.
E depois ele diz: depois que me tenha ido, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. Então Jesus aqui está realmente falando do lugar, vamos botar assim, né? Onde ele estivesse já em toda a sua glória, a nos lembrar que foi o que ele disse: vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Então olha quantas lições só desse pedacinho a gente pode trazer. A lição da esperança, do acolhimento, da extrema humildade e simplicidade de Jesus. Ele não se colocou num lugar em que ninguém vai chegar. Olha que coisa fantástica. Então, mostrando que todos nós temos uma caminhada espiritual a fazer. Isso, gente, é algo que a gente jamais pode esquecer. Somos espíritos e que temos um caminho a percorrer. Qual é esse caminho? Quanto tempo? Quantas encarnações? E aí nós passamos quantos outros mundos, quantas outras moradas. Em quantas outras moradas nós já estivemos e para quantas outras moradas iremos? Nós ainda somos tão limitados, né, na nossa visão, que veja bem, reparem que o máximo que a gente espera é ir para nosso lar. E que a gente já é pedante, né? Mas olha, as moradas todas, né, que nós, enquanto espíritos, conseguiremos e atingiremos. Mas é o quê? É um exercício de trabalho, de burilamento, de cuidado do nosso espírito, de crescimento, de luta, de esforço. Gente, nós não chegamos a lugar nenhum sem esforço. A gente vê o artista, a gente vê o atleta, um artista para se apresentar, o pessoal do teatro, são meses e meses e meses de ensaio. Nós vemos um grande músico, ensaio. As próprias escolas de samba que nós vemos trabalham o ano inteiro para se apresentar em menos de 1 hora, ainda sabendo que se passar 1 minuto já sai perdendo ponto. Olha quanto amor e dedicação representa isso, que a gente vê sempre só por um foco, né? Então, isso tudo vem nos lembrar, né, essa questão da nossa trajetória espiritual. E nós vamos ao Livro dos Espíritos, que tem 4 questões que vão esclarecer muitas coisas aqui para nós. Embora, gente, sinceramente, acredito eu, a maioria dos nossos companheiros que são espíritas, que já estudam a doutrina há muito tempo, nada disso aqui é novidade. Mas o poder da doutrina é estar todo dia se apresentando a cada um de nós diferente, mas não é a doutrina que está diferente, somos nós que estamos diferentes. Esta é que é a grande questão. Somos nós que estamos diferentes. Na segunda-feira, na nossa casa, nós estávamos fazendo um estudo, então, que falava sobre perdão, paciência, compreensão. Me lembro agora aqui a passagem do Evangelho sobre a verdadeira caridade. Gente, eu me vi obrigada, num determinado momento, de me colocar, porque o tempo que eu estou na doutrina espírita, já devia ter lido aquela passagem muitas vezes. E eu nunca tinha percebido que talvez só uma daquilo ali eu tivesse conquistado. Eu tive o meu coração começou a bater, que parecia que ia sair pela boca.
gente, meu Deus, porque a gente lê, a gente repete, a gente sabe, mas a gente não coloca isso nas nossas atitudes. Amar o inimigo, perdoar aqueles que vos ofendem e caluniam. Gente, tem coisa mais dolorosa do que uma calúnia? Porque quando falam de um defeito que você tem, você pode ficar aborrecida, né? Mas você reconhece que é verdadeiro. Porque a gente sabe, né? A gente pode até disfarçar, mas muitos a gente sabe. Mas aqueles que você sabe que não é verdade, é muito doloroso, né? E você aprender a compreender e a perdoar, é muito difícil. Então, nós percebemos o quanto nós estamos distante desses sentimentos. Ligo o rádio de manhã cedinho e começo a ouvir as notícias. Quantos de nós faz uma oração? A gente quer matar e esfolar. Aí na mesma hora a gente volta. Ah, meu Deus, não posso mais pensar isso. Então nós vivemos assim, indo e voltando, né? São habitados todos os globos que se movem no mundo? Gente, a resposta primeira é simples. Aliás, se não quisesse explicar mais nada, já estava claro. Sim. O homem terreno está longe de ser como supõe o primeiro. Olha só, gente, em inteligência, em bondade, em perfeição. Gente, isso aqui é terrível. Porque nós achamos que nós somos o máximo, não achamos? Nós espíritas, então, tem alguém mais caridoso do que o espírito? Não tem. Nós nos achamos conhecedor de tudo. Que olha, pra quê? Nós achamos, gente, que nós somos o máximo. Aí você realmente é tão incoerente, basta a gente olhar para o céu, simples assim, e olha, vamos pensar isso aqui no Rio de Janeiro, que não dá mais para a gente ver estrela, tal a poluição, né? Mas quando a gente consegue, nesses lugares aí, num descampado qualquer, que ainda a luz ainda é da lua, que você olha para o céu, aquilo é um tapete que brilha. Aquilo tudo ali está só para a gente fazer pedidos às estrelas. Ou apontar o dedinho para criar verruga. Nós estamos brincando, né? Quer dizer, como nós somos, ao mesmo tempo que nós somos, nos julgamos, e somos, gente. Também não vamos só falar mal da gente. Nós somos inteligentes, mas nós somos de uma infantilidade. É infantilidade de achar que tudo isso está aí para quê? Para enfeitar. Aí quando nós ouvimos, né, algumas histórias assim, que é um extraterrestre, não sei o quê, aí a gente torce. Extraterrestre porque não está na Terra. Ele está em outra dimensão. Então nós temos, né, essa pretensão de achar que nós somos isso. E isso é resultado de quê? Orgulho e vaidade. Como que pode existir algo além que eu não conheça? É muito interessante, né? Como nós, reparem que sempre que surge uma coisa nova, eu acredito até que hoje, diante da rapidez com que as coisas se modificam, nós já estamos ficando menos, isto não é possível, né? Eu lembro, assim que eu me aposentei na minha primeira matrícula, eu fui realizar um sonho, que era estudar na Aliança Francesa. Aí tudo bem, então eu me lembro que um dia a professora levou uma reportagem, né, falando sobre o dinheiro de plástico. Olha, eu virei uma onça. Impossível. Como é que se vai viver pagando tudo com um cartão? Isso lá na França, naquela época, isso já ocorria, se pagava em táxi. Eu dei um ataque.
O que foi bom foi um ataque em francês, né? Já esqueci tudo. Mas tudo bem. Hoje, gente, a gente... Nesse papo assim, né? Olha, eu berrava. Olha, gente, a ignorância é muito triste, né? A ignorância de não perceber que existe algo que você desconhece. E hoje, você anda em tudo que é lugar no débito automático. Você paga com o quê? Com o cartão. E eu não aprendi, porque tempos depois disseram que ia ter o cartão no ônibus. Lá em não sei aonde já existia há 7 anos. Eu continuei a dar um ataque, que aqui no Rio isso não ia dar certo. E hoje ainda sou agraciada pelo cartão do idoso. Então, gente, vocês vejam que como nós somos orgulhosos e vaidosos. A gente quer achar que a gente é dono. Eu não conheço, não existe. Não sei se alguém aqui teve a oportunidade de ver. Estava passando aí pela internet uns documentários sobre as sereias. Não sei se alguém viu isso. Interessantíssimo, né? Então são os pesquisadores que estão pesquisando coisas sobre o mar e começam a ouvir os ruídos que desconhecem. Aí entra a visão do cientista que quer descobrir, que ele quer ir além. Então descobre seres que possivelmente num determinado momento da evolução humana, vamos dizer assim, continuaram vivendo na água. Por isso tem aquele corpo. Então tá lá, gente, como pesquisadores, coisas seríssimas. Aí as histórias todas, que em todas as culturas, em todo mundo fala do canto da sereia, que aparece, que encanta, que isso, que aquilo. Claro que tudo vai ser tomado pela... A gente tem um lado da imaginação, é tudo isso aí. Mas, gente, existe um ditado popular que é muito sério, né? Atrás de todo boato há sempre uma verdade. Alguma coisa saiu. É boato, um fala, outro fala, altera, mas a gente precisa reconhecer que existe um mundo e outros mundos que nós absolutamente desconhecemos. E aí nós vamos encontrar a doutrina espírita que vem nos trazer a classificação dos espíritos e mostrando onde cada um desses grupos irão viver, né? Então nós que somos a Terra, né? Um planeta de provas e expiações, há caminho da regeneração. E aí nós ficamos muito felizes que nós começamos a acreditar que isso vai acontecer em 2025. Né? Nós temos isso até o final de todo esse milênio. Não é à toa, não é que nós estamos vivendo um momento de ebulição. A sensação às vezes que se tem, né, que se abriu uma comporta onde tudo sai, o que é bom e o que é ruim. É o momento de mudança, olha, é agora, vamos aproveitar, vamos olhar, né? Então, nós temos aqueles em situações bem mais primitivas, bem mais ignorantes, e aí é que a gente precisa perceber que a maldade, ela está muitas das vezes ligada. A gente às vezes diz assim, ele é mau porque ele está enfermo. Sim, há situações, mas existem criaturas que elas não têm nem a percepção, nem mesmo a percepção do que seja ser bom, aquilo que ele está fazendo, ele não consegue ver, ele não consegue entender. Você às vezes você explica uma coisa para alguém, você está vendo, todo mundo está vendo aquele erro e ele acha absolutamente natural. Eu uma vez estava fazendo um estudo para uma população, um grupo de rua, no Centro Espírita Allan Kardec, aqui perto ali da Escola 15. Então, como é que isso lá funciona? São moradores de rua, eles chegam lá cedo, tomam um banho, tomam um café,
morador de rua. Então, vamos comparar esses dois espíritos aqui. Quem tem mais compreensão? Então, a nossa visão, ela é muito limitada. Então, nós aqui, nós temos espíritos, nós já temos companheiros caminhando que chegaram aqui, não precisavam estar mais aqui, mas vêm o quê? Para ajudar, para orientar, vêm como missionários. São espíritos que já conseguem amar, não é fazer caridade, não é entregar bolsa, não é isso não, esse governo dá. Agora, dar com amor faz a diferença. Então, é dar compreensão, é dar oportunidade, é dar apoio, é trazer esclarecimento. É conseguir descobrir naquele que está numa situação muito difícil o que ele tem de bom. Isto é o que a gente tem e precisa fazer, né? Nós temos aqueles outros mundos onde nós já vamos encontrando, né? Melhores condições, mais amor, mais compreensão. E eu trouxe, inclusive, para vocês, na Revista Espírita, tem aqui falando sobre Júpiter, que desses planetas que estão mais próximos de nós, é o mais evoluído. E o que é interessante, ele não é também nenhum primeiro mundo, não. Ele ainda tem as suas mazelas. Mas olha, mazelas para a questão espiritual. Olha isso aqui. A conformação do corpo é mais ou menos a mesma daqui, porém menos material, menos denso e de uma maior leveza específica. Enquanto rastejamos penosamente na Terra, o habitante de Júpiter transporta-se de um ou outro lugar, deslizando sobre a superfície do solo, quase sem fadiga, como um pássaro no ar ou um peixe na água. Ô, gente, nós que já passamos dos 720 meses, como íamos gostar de estar em Júpiter, né? Artrose, artrite, dói em tudo que é canto, dói a coluna, sobe aqui ao término de um dia, né? Estica, faz pilates, faz musculação, estica toda. Já pensou que bom, gente, de andar, olha, né? Sem precisar estar. É a realidade, gente. Isso nos traz uma esperança, a gente fala, às vezes até num tom de brincadeira, e que nós ainda temos, gente, que agradecer muito, porque hoje, quantos recursos nós já temos, né? Nós já temos remédio, nós já identificamos um monte de coisas, nós já podemos, frequenta as orientações que aparecem em tudo que é lugar, então você caminha e vai se esforçando, né? Mas aqui, olha que maravilha, sendo mais depurada a matéria de que é formado o corpo, dispersa-se após a morte, sem ser submetida à decomposição pútrida. Olha que coisa maravilhosa. Simplesmente deixou de existir, se desfez, né? Ali não se conhece a maioria das doenças que nos afligem, sobretudo as que se originam dos excessos de todos os gêneros e da devastação das paixões. Olha isso aqui. A alimentação está em relação com essa organização etérea. Não seria suficiente substancial para os nossos estômagos grosseiros, sendo a nossa por demais pesada para eles. Gente, quando a gente encontra alguém que se diz vegetariano, a primeira coisa que a gente faz, a gente torce o nariz e diz que é maluco, ou fala baixinho.
porque para nós ainda é difícil um tipo de alimentação. Eu tenho uma filha que desde 1 ano e 8 meses vai fazer agora 33 anos. Não come nem carne, nem peixe, nem frango. Uma criança... Gente, eu já ouvi de tudo. Eu era mãe relaxada. Se fosse minha filha, eu obrigava, enfiava a goela abaixo. Eu ouvi de tudo. Chega um momento que você não dá. Identifica todos os sabores e odores sem nunca ter se alimentado. Nunca comeu um presunto, uma salsicha, uma linguiça, um salaminho, tudo isso que todos nós gostamos. E aí? Então, é um corpo que já veio preparado para essas questões. E nós hoje, quando nós nos olhamos, né? Nós vemos, nós estamos doentes muito mais por excesso de comida porque falta dela. Alguém já viu algum obeso na África? Eu nunca vi nenhuma foto que venha provar que a maioria da nossa obesidade é resultado de quê? Do tipo de vida, da alimentação, do estresse, por aí. Eu, por força das circunstâncias, estou sendo acompanhada por uma nutricionista. E aí, eu achava que os 70% era um problema alimentar. Ela disse, não, eu diria que é 80% de problema puramente alimentar, que você junta, que você come, enfim, todos os abusos. Mas você tem todo um apelo, né? Nós aqui que somos mais velhos sabemos que quando nós éramos criança, pudim de leite condensado e leite condensado só entrava em casa em dia de aniversário para fazer um pudim. Refrigerante, isso é coisa... Eu vi chegar Coca-Cola no Rio, quando eu era criança. Isso era coisa, artigo de luxo. Hoje a Guanabara faz a promoção do leite moça, a gente vai lá e compra 10 latas. Aí a gente não sabe por que a glicose sobe, por que isso, por que aquilo aí, ó. Né? Quer dizer, tudo está muito mais à nossa disposição. Lógico que há uma série de questões, mas muito vem nos falar dessa indisciplina. Olha só isso aqui. Olha a alimentação dele, gente. Compõe-se de frutos e plantas. E em na maior parte deles, eles aurem no meio ambiente, cujas emanações nutritivas aspiram, você já nem mastiga. Só, olha gente, mas eu tô querendo ir para Júpiter, só para não ir para a cozinha, vai ser muito bom, não vai? Oh, gente, só isso aqui já vai ser muito bom, né? Eliminar a cozinha já vai ser muito bom. Então, a gente vai percebendo que o que nos espera é uma melhoria. Agora, toda essa melhoria, ela só vai ocorrer quando houver a nossa melhora enquanto espírito, a nossa transformação. Então, nós podemos desejar muito, mas o que vai pesar nisso tudo é a transformação desse nosso espírito. Nós ainda não temos a menor noção do que seja aquele amor de que Jesus nos falou, o amar a Deus sobre todas as coisas. O que na verdade é isso? Amar ao próximo como a si mesmo. O que é amar a nós mesmos? Eu duvido que tenha alguém aqui 100% satisfeito consigo mesmo. Queria ser mais alta, queria ser loura, queria ter o olho verde, queria ter uma perna mais grossa, né? A gente sempre quer. Se nós não estamos conseguindo aceitar a nossa condição material,
Imagine nós aceitarmos, reconhecermos os nossos defeitos morais, emocionais, para transformar. Já pensou a gente aceitar numa boa que a gente é invejoso? Egoísta? Prepotente? Já pensou? Já pensou a gente aceitar que a gente é ladrão? Já parou para pensar quantas coisas nós roubamos? Nós roubamos às vezes os sonhos dos outros. Quando dizem que vão fazer alguma coisa. Olha, criança então tem muito disso, né? Eu vou ser isto. Você? Vamos ver logo que tu não dá para nada, menino. Igual seu pai. Deixa eu ouvir isso, gente. Isso daí não é fantasia, não. Isso é realidade. Com esse corpo, você quer ser bailarina? Seja ridículo. Então nós não temos, né, o respeito pelas escolhas dos outros. Neste momento nós matamos o outro, né? O dia que a minha filha disse que ia fazer teatro, a minha primeira palavra foi o seguinte: mais um desempregado no Brasil. A primeira palavra que ela se lembra até hoje, que por mais que hoje você esteja ao lado, você apoie, aquela palavra marcou. E se não houvesse uma grande determinação, talvez pudesse morrer ali. E tive tempo de refletir. Mas nós somos ladrões de sonhos. Nós matamos a esperança das pessoas. O cara chega, gente, vocês nem sabem, no próximo ano que eu vou fazer isso, que eu vou levar. Você está acreditando mesmo? Você acha mesmo que isso vai dar certo? Sei não, hein? A gente acredita que mata só aquele que pega um revólver e tira a vida do outro. De jeito nenhum, né? Então, é este aprofundamento que nós precisamos ir buscando, né? Olha os animais lá trabalham, não nos dão trabalho. Olha que bom, você não precisa passear com eles, tá? Preparar comida, nada disso, nem comprar ração. Os animais não estão excluídos desse estado progressivo. Contudo, sem se aproximarem, contudo, daquele homem, seu corpo mais material prende-se à terra, como os nossos. Sua inteligência é mais desenvolvida que a dos nossos animais. A estrutura de seus membros presta-se a todas as exigências do trabalho. São encarregados da execução das obras manuais. São os serviçais e operários. As ocupações dos homens são puramente intelectuais. Olha que bonito. Para os animais, o homem, olha bem isso aqui, é uma divindade tutelar que jamais abusa do poder para o oprimir. A primeira coisa, tanto tem uma frase que diz o quê? Quer conhecer alguém? Dê a ele o poder. Gente, vocês já observaram fiscal de ônibus? A pose com que ele chega para falar com o motorista, você acredita que ele é o dono da empresa. Deu a ele um poderzinho de fiscalizar, de anotar a hora que o carro passou no ponto. Então olha como nós humanos temos esta questão de ter o poder. É o He-Man, né? Tem o poder, eu tenho a força. A gente quer isso. Poder, eu sou poderoso, eu mando, eu faço, né? Então, aí nós vemos como a nossa sociedade se perde, né? Esses jovens da periferia que começam a ganhar muito dinheiro cantando seus funks, que andam pendurado de tanto ouro aqui no pescoço e tal.
porque ainda não entenderam que os valores são outros. Então, é o poder de quê? Da ostentação. E aí, com isto, você oprime, você humilha. Isso é muito sério. E aqui está nos mostrando qual é o outro olhar de Júpiter. E olha, só para nos lembrar o seguinte: o planeta Júpiter, apesar do quadro sedutor que nos foi dado, não é absolutamente o mais perfeito do mundo. Outros há desconhecidos para nós que lhes são muito superiores do ponto de vista físico e moral, e cujos habitantes gozam de felicidade ainda mais perfeita. São a morada dos espíritos mais elevados, cujo etéreo envoltório nada mais tem das propriedades conhecidas da matéria. Nós vamos percebendo que o que a gente pode ir tirando destas questões é, primeiro, somos filhos de Deus. Fazemos parte de toda uma engrenagem, porque embora nós sejamos essa poeira, nós temos uma trajetória a seguir e fomos criados por Deus e com uma característica: únicos. Ninguém é igual a nós. Ninguém. Então isto nos mostra o amor do Pai pela sua criação. Ele não escolhe este é o melhor, este é o pior. Não. Todos foram criados para serem felizes. Nós é que ainda escolhemos, né? Quando temos os nossos filhos, não é? Qual é a primeira? Se perguntar a uma mulher grávida, o que é que você quer, menino ou menina? Aí ela responde isto: que seja perfeito. Ninguém quer um filho imperfeito. E nenhum filho é imperfeito. Ele traz a dificuldade que aquele espírito precisa para evoluir. E aquela família, aquela mãe, aquele pai que o recebe também. Aliás, é a mensagem que está bem lá na entrada, sobre o remédio, alguma coisa que eu li rapidinho, está lá, olha. É isso aí. Ninguém, não sei se vocês tiveram vontade de ler, ontem saiu sobre um pai que tem uma filha autista, um rapaz de 37 anos, um médico. Então, olha, eu disse, não estou acreditando no que eu estou lendo, porque eu era um médico. A doença da minha filha veio para que eu me tornasse uma pessoa melhor. Na luta dele por encontrar saídas para a doença da filha, ele já criou um núcleo onde tem 100 e poucas crianças. E a luta por descobertas em cima desta doença, que assola uma quantidade que nós desconhecemos no mundo. Ele chega a afirmar que num grupo pequeno de nossos amigos, sempre há alguém com determinadas características de autismo. Dos mais simples aos mais severos e por aí vai. Então, olha só, é aquele que tem a percepção de que nada nos vem por castigo. Então, são essas questões que eu creio que seriam boas para que nós guardássemos hoje. Termos consciência da nossa condição, mas de tudo aquilo que nós temos para progredir. Que nós não somos melhores nem piores. Nós apenas somos filhos de Deus, com um caminho a prosseguir. Olha que engraçado. Semana passada eu peguei esse livro. Não me pergunte por quê, que espírita adora comprar livro e bota lá, né? Abri, tem lá, comecei no negócio. Aí
pensando hoje, finalizando o que eu ia falar. Deixa eu ver aqui. Quando eu abri né? Aqui na frente, né, o índice, aí eu vi lá assim, solidariedade cósmica, sabe? Qual era o tema? Na casa do meu pai há muitas moradas. Então isso são lições que eu gosto sempre de trazer e que primeiro a receber sou eu, porque a gente é muito metida de achar que a gente faz o trabalho. A gente não faz trabalho nenhum. Os erros a gente faz, mas o fio condutor a espiritualidade traz. E olha o que eu achei lá. A Terra, nossa presente escola, tem o seu currículo próprio, do qual não atingimos todo o conhecimento. Ainda temos muito que aprender. Ao completarmos o aprendizado terreno, não teremos nos tornado santos, mas estaremos aptos a ingressar noutras escolas de grau imediatamente superior para darmos seguimento à nossa evolução, que não se faz de um salto, porque precisamos de experiências dos estágios intermediários nos vários departamentos da vida. Veja se isso aqui não parece a nossa vida profissional, escolar. É que, com as luzes do Espiritismo, o espírito humano começa a despertar a consciência para a imortalidade, sempre na condição de herdeiro ou de vítima de si próprio. Olha, só para a gente fechar isso aqui, na Terra, acabamos de atingir a adolescência espiritual. A diferença é que o espírito não envelhece. Não existe o declínio nem a decrepitude. Sua vida teve começo, porquanto é um ser criado, mas não terá fim, porque é imortal. E nós usamos muito essa expressão assim, meu netinho tão inteligente e espírito velho. Ele não é velho, ele é apenas mais experiente. Olha que coisa fantástica, né? Até porque o nosso conselho de velho é algo que já está fora de moda, está para lá, está jogado, né? Meus amigos, olha, tinha muita coisa por aqui. Eu não toquei em todos os pontos que ficaram realmente para o nosso estudo, mas eu acho que ficou uma pincelada, né? E cada um, dentro da sua jeito, reflete, como tudo, ouvi tudo e retende o bem. Todo aquele que usa a tribuna, que usa por misericórdia, porque não é por mérito nenhum, a misericórdia divina nos oferece essa oportunidade e, portanto, nós chegamos às tribunas trazendo as nossas limitações, as nossas dificuldades intelectuais, emocionais, espirituais. Por isso, ouçamos todos, mas não deixemos jamais de que tudo passe pelo crivo da nossa razão e que estejamos sempre ao lado do Evangelho. Muita paz a todos. Graças a Deus.